Olá, continuamos acompanhando o Zonal de Namibe, Angola, que está muito interessante. Aqui estão os resultados da oitava e penúltima rodada, com destaque para as vitórias do primeiro e segundo classificado. Falo do Joaquim da Costa sobre Estevan Souza, assim como do Diogo Agostinho sobre o Quirto Justino. Ambos então agora lideram com 7 pontos. Assim, amanhã na última rodada o título vai ficar entre esses dois, que são os únicos com possibilidade de chegar ao título. Também tem a disputa pelo terceiro lugar, com 2 jogadores com 5,5 pontos e outros 5 com 5 pontos, todos com chance de chegar ao pódio. Joaquim da Costa então com essa dura missão de enfrentar de pretas o Domingos Félix, que ocupa a 4ª colocação, lutando então por um lugar no pódio. Entretanto, a partida que roubou a cena decorreu no tabuleiro 14 entre dois meninos de 12 anos, nomeadamente Célio Chilulo, lembram dele? E Arquimedes Eduardo, que proporcionaram um momento muito lindo. Era um confronto aguardado com muita expectativa. Apertaram as mãos e foi muito lindo de ver. Momento emocionante que vai ficar para sempre marcado na vida, não só desses meninos que representam o futuro do xadrez angolano, mas também de toda a audiência. E adianto dizer que, apesar da tenra idade, você vai se surpreender com o nível de profundidade dos lances efetuados por esses dois meninos. Então se prepara e venha comigo nessa linda viagem do xadrez angolano. Célio Chilulo jogou de brancas e abriu com o peão do rei e seguiu o E5, cavalo F3, Arquimedes vai para a defesa Filidor com o D6. H3, H6, nenhum deles foi para a variante principal, nem o Célio fez o D4, nem o Arquimedes o C5, lutando pelo centro. Seguiu bispo C4, cavalo F6, ambos priorizam o desenvolvimento. O peão de E está atacado, então cavalo C3 desenvolvendo e defendendo o peão de E4. Veio A6, o Chilulo protege o seu rei. Bispo E7, também visando fazer o roque. D3 e roque. Cavalo H2, o Célio tira o cavalo da coluna F para poder mandar o F4 e armar um fortíssimo ataque na ala do rei. Assim, depois do bispo D7, chegou então o F4. O Arquimedes deveria ter capturado, fez o dama C8 e permitiu então o F5, e olhem como o Célio limita as peças do Arquimedes, ao mesmo tempo em que tem este peão muito avançado praticamente na cabeça do rei do Arquimedes. Seguiu cavalo H7, que permitiu o cavalo D5, atacando o bispo indefeso. Então cavalo D5, defendendo o bispo, e trocaram as peças em E7. E aqui chegou um dos momentos da partida, quando o Célio, com um belo pormenor tático, fez o F6, sacrificando um peão. O Arquimedes não pode capturar com o peão de G, porque tem o bispo captura em H6 e com um forte ataque praticamente determinante. Além disso, o cavalo está atacado. Se simplesmente sair com o cavalo, o Célio captura o peão de G7, expondo completamente o rei. Ou seja, é forçado a capturar de cavalo. Aqui tem o lance temático da posição,
que é o sacrifício da torre. O Célio segurou um pouco, fez outro lance igualmente bom, o sacrifício do bispo. E a pergunta é, o Arquimedes aceitou o sacrifício? De jeito nenhum, ele fez o rei H7 e agora chegou-se um lance brilhante, o torre por F6. O Arquimedes pode escolher qual peça tomar, porém qualquer uma expõe totalmente o rei, então preferiu dar este duplo de cavalo para poder capturar a peça de cavalo. O Célio não se intimidou, até porque tem um peão de F7 caindo. Trocaram as torres em F7 e depois capturou o bispo de cavalo. De qualquer forma, a posição está muito aberta. O rei do Arquimedes está muito exposto, apesar de ter qualidade a mais. Agora o bispo está atacado. O melhor lance seria o dama H5, cravando o cavalo e se mantendo no ataque, mas o Célio preferiu colocar o seu bispo em uma casa segura e replanejar o ataque. Agora, com o rei exposto, o Arquimedes precisa começar a se defender. Começou com dama F8, dama E2, dama E7, torre F1, ocupando a única coluna aberta. Então o Arquimedes também vai disputar essa coluna. Trocaram em F8 as torres e chegou o dama F3. O Célio quer entrar neste final apostando no peão de vantagem, o que o garante pelo menos o empate. Já o Arquimedes não quer trocar. Cavalo F1, dama G5, ameaçando umas invasões. Então dama E3, além de impedir a invasão, na oitava volta a propor a troca de damas, que de novo é recusada pelo Arquimedes. Cavalo H2, B6, cavalo F3 e aqui o Arquimedes comete este erro, bispo por H3, se aproveitando da cravada deste peão de G. Porém, ele deixou passar o cavalo G5 cheque e perdeu o bispo. Agora a vantagem do Célio é determinante, tem uma peça inteira a mais e agora vai lutar para converter este final. Dama G4, o Arquimedes volta a ameaçar uma invasão na primeira fileira. Então, dama F3, bloqueando o acesso a esta fileira. E claro, o Arquimedes não pode trocar as damas e continua insistindo na invasão. E agora o cavalo vai dar suporte no bloqueio ao acesso à primeira fileira, por forma a evitar a repetição. Dama G5, dama D1 e agora não tem mais casa de invasão. Mas veio dama E3, cravando o cavalo, então rei F1, descravando o cavalo. Dama F4, C3, agora com tudo defendido, o Célio vai procurar promover mais um peão. Dama H4, que não ameaça nada, uma vez que a casa de H1 está defendida pelo cavalo. Veio D4, E por D4, C por D4, dama G3, dama E2, o Célio ameaça o E5 e assim criando um peão passado. Então o Arquimedes faz um lance de desespero, o D5, mas o Célio fez o E5 e agora já tem um peão passado que promove numa casa clara da mesma cor do bispo. Veio cavalo F5, dama H5 cheque. O rei não pode se mover porque vai ter este cheque e aqui vai ter uma linha de mate. Então o Arquimedes foi forçado a voltar com o cavalo. Só que a dama também reforça o controle da casa de promoção, tanto é que depois do E6, o menino Arquimedes Domingos Eduardo fez o quê? Abandonou esta partida. Além da desvantagem material,
não vai conseguir segurar a promoção. O rei do Célio não está tão exposto assim, ou seja, a chance de perpétuo também é quase nula, então não tinha outra decisão senão abandonar e reconhecer então a vitória do Célio. E aí então teve o aperto de mãos, momento emocionante, marcante, não pelo resultado, mas pelo simbolismo que é o futuro do xadrez angolano. Então estão de parabéns Célio e Arquimedes. Desejo a vocês muita força, continuem trabalhando porque vocês têm um futuro brilhante no xadrez. Vamos ver a precisão dessa partida. Célio Chilulu fez 78.3 e Arquimedes Eduardo fez 72.9 e está marcando ali o lance brilhante, o torre por F6, uma decisão corajosa do menino Célio, mas que foi decisiva para ficar em uma boa posição de ataque. Também marca uma gafe do Arquimedes, que foi no lance anterior, depois do bispo por H6, o melhor lance seria o cavalo H7, visando então evitar esse sacrifício da torre. E assim então termina a análise de mais uma partida do xadrez africano, em particular angolano. E até o próximo vídeo, aonde iremos conhecer o campeão desse torneio. Agradeço a atenção e até o próximo vídeo.